1964 começou tranquilo, quando estouraram as primeiras notícias alarmantes. No dia 15, era dramática a situação no Rio. Faltava gás e os estoques de querosene, álcool e fogareiros tinham acabado. No fim do mês, o bandido Cara de Cavalo matou o detetive Lecoq, provocando a maior caçada policial da história do Brasil. Depois que o Milton Lecoq morre, né, eles começam a publicar nos jornais que para cada policial morto, 10 bandidos vão morrer. Isso é o juramento que é feito no enterro do Milton Lecoq. Matou policial, vai pra vala. De ontem para hoje, foram encontrados 12 corpos na Baixada Fluminense, todos com vários tiros e sinais de tortura. Manuel Moreira, vulgo Cara de Cavalo, sendo caçado pela metade da polícia carioca, era o alvo principal. Perseguição cerrada mesmo. 73 dias atrás dele, até que conseguimos derrubar. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Comecei em 1958, no jornal Última Hora, jornal novo no Rio. Tinha 14 anos. O meu amadurecimento foi precoce, acho eu que foi precoce, e muito violento. A violência que me atingiu. Pô, a minha cuca tava... Eu só bebia conhaque Dreia. De pai para filho desde 1940. Era o psicólogo do momento. Tinha que beber, não tinha. Tinha, meu. Na minha época do Jornal do Brasil, nas redações tem uma rádio escuta que dá o movimento da cidade. Bombeiro, polícia, as Forças Armadas, ali nós tomamos conhecimento por esse rádio escuta, é um alcaguete que nós temos. Era uma linha muito tênue que separava a atividade jornalística, né, do mundo policial, né? Na Última Hora, eu era da geral. Porque era muito separado isso, né? O repórter geral, ele dificilmente fazia matéria de polícia. E a seção de polícia era uma mesa muito grande, né? Chamavam de mesão, onde ficava um caderno com todos os telefones de autoridades, né? De delegacias. O jornalismo ali em 60, 70, obviamente ele era feito de uma forma diferente, como ele é feito hoje. A polícia e a imprensa, eles eram tão conectados que, né, os repórteres faziam operação junto com a polícia.
É impensável ou inaceitável que um repórter acompanhe uma operação policial e faça parte dela um dos seus integrantes. Isso era comum. E era nas biroscas que a gente sabia das histórias. Então o caminho era direto na birosca, tomar uma, comer uma linguiça assada na cachaça, conversa vai, conversa vem. Na época que era obrigado a você voltar pro jornal com um boneco, que era a foto, ou da vítima ou do criminoso. Não tem boneco, não volta pra redação, não. Então a gente roubava foto de família, álbum de casamento, batizado, que tinha de foto a gente carregava para prejudicar os coleguinhas de outros jornais. Era um terror. E eu comecei a aprender a contar história. Não é escrever a matéria, aprendi a contar história, que é diferente. Toda história para mim tem 2 ou 3 versões, depende. Porque é o seguinte, às vezes nós romanceávamos a matéria a pedido. Muitos policiais pediam, poxa, eles ligavam para nós, pô, tem um trabalho bom aqui, não sei o quê. E quando nós íamos lá, pô, olha, destaca meu nome aí, não bota uma vez só não, bota umas 2. Que os policiais tinham muito contato com a gente que queriam aparecer. Pô, você sabe o que o Humberto fazia para aparecer em jornal? Ele comprava preso de outros policiais para dizer que foi ele que prendeu. Aí ele chamava a imprensa, ó, prendeu fulano. Mentira. Ele comprava. E aí? Porra, do caralho isso. Porra, como tinha história. Havia realmente uma promiscuidade muito grande entre a polícia e a imprensa, chamados repórteres de polícia. O jornalista Amado Ribeiro, um dos mais experientes repórteres de polícia do Rio. Trabalhou em muitos jornais, sempre na reportagem de polícia. E até escreveu um livro sobre o Esquadrão da Morte. A questão da imprensa naquele momento, por se tratar de coberturas que muitas vezes envolvem um nível de periculosidade, esses repórteres acabavam tendo que andar armado. Eu sou um correspondente de guerra na Baixada Fluminense. É o olho por olho e dente por dente. O Leão da Baixada usava uma 45, o Rossini Rossi usava uma Luger, uma pistola alemã. Então era comum repórteres andarem armados, né? E eles não só andavam armados, eles atiravam nas mesmas pessoas nas quais os policiais atiravam. Eles realmente participavam da notícia. Eles eram a notícia. E o papel da imprensa, ele é muito importante na construção de mitos, na destruição de reputações, na construção de personagens, né? Porque é isso, é um holofote sempre muito grande. Era tudo jogo de interesse, jogo político, jogo financeiro. É do jogo, ela entra no jogo. Ela faz parte da organização criminosa, da estrutura. A imprensa faz o que quer. A imprensa fez o Cara de Cavalo. Eles transformaram ele numa estrela, né? Para matar. Você é uma estrela, hoje eu te mato daqui a uma semana. Vou pôr todo mundo atrás de você. Para te matar, não para te prender. Ele nunca escreveu um poema, ele nunca escreveu uma linha. Como você, como eu, como nós todos, podemos ser poetas mesmo sem escrever uma linha. E o Hélio tinha essa visão também.
Hélio foi uma pessoa assim genial. Ele falou uma coisa que me marcou muito, me falou: Ivan, tudo que te disseram que não pode ser feito, pode. Qual é o garoto de 18 anos que não quer ouvir isso? Lavou a minha alma, né? O Hélio passou a ser o meu pai. Eu sou filho do Hélio Oiticica com o Zé do Caixão. Coitado dos meus pais, né? O Hélio era um homem intenso, afetivo, que olhava para os outros. Hélio tinha duas vidas. Uma vida com os artistas e outra vida que era uma vida, entre aspas, marginal. Passista da Mangueira, fascinado pela marginalidade, companheiro de malandros e bandidos, frequentador de favelas, Hélio Oiticica foi o maior inventor da arte brasileira, um dos maiores da arte contemporânea em todo o mundo. Radical, ele considerava a arte como revolta. Quando eu fiquei mais íntimo do Hélio, ele começou a contar certas coisas. Que ele ficou amigo do cara de cavalo, não sei o quê. Eram dois loucos, magrelos. E ele falou, e muitas das vezes quando o bicho pegava aqui, eles iam pro meu apartamento. Eu os acolhia lá no meu apartamento. Eu achei bárbaro. Caralho. E o Hélio era assim, amigo, era super parceiro. Na casa dele tinha até um grito de carnaval, entendeu? Nessas festas parece que tinha mais essa interação entre o submundo do crime e os artistas, entendeu? Não, o Hélio Oiticica tinha esse fascínio do intelectual de esquerda pelo bandido, pelo marginal. Não é a marginalidade, mas é o fora do contexto médio. Atenção, se você olhar a história da arte, montes de artistas trabalharam nessa direção, que tinham relação com a marginalidade. Caravaggio matou 2 pessoas em duelo. O Caravaggio, não foi só o Hélio. Não é um negócio de gostar do crime, não é um negócio de gostar da violência. É uma atração poética, é uma atração artística. Ele era fascinado, na minha opinião, como eu também, pela injustiça social. E buscava inspiração nas pessoas mais simples, entendeu? Havia um fascínio muito grande da intelectualidade de esquerda em relação aos bandidos. Eu lembro que a gente estava dentro de uma birosca e era nessa birosca que o cara de cavalo ia se entregar ao perpétuo. E eu estava na parada, sozinho. Mas sempre me mantive calado nas versões das mortes. Lecoque e cara de cavalo. Eu não posso levar isso pro túmulo, que eu acho isso uma indignidade, não contar isso. Eu vou tentar ser o mais verdadeiro possível. Foram 3 mortes. As 3 mortes fazem parte da minha vida profissional. A sequência macabra começou com a morte do Lecoque. Quem que atirou no Lecoque? O cara de cavalo. Só que não foi nada disso. O cara de cavalo era um bandido furreco, mas ele era chegado a um assaltozinho de vez em quando. Houve a caguetação. Olha, ele tá num Plymouth táxi preto
Aí foi a turma de 4 policiais dentro de um Fusca do Milton Lecoque de Oliveira. Aí os policiais ficaram na tocaia. Quando viram o carro, é ele. Alguém do Fusca sacou a arma e mandou bala em direção ao cara de cavalo. Essa bala não atingiu o cara de cavalo, nem o táxi. Essa bala atingiu o Lecoque. Matou o Lecoque na hora. É um tiro mortal, certeiro e mortal. Quem que atirou no Lecoque? O cara de cavalo. Essa é a versão oficial. Mas foi fogo amigo. Lecoque morreu, fogo amigo. Numa situação ilegal. De acordo com o laudo cadavérico, o tiro ele partiu das costas de Lecoque por um disparo acidental do Hélio Vigio, que estava dentro da viatura. Mas a versão oficial é que o cara de cavalo matou o Lecoque. Claro que, se tratar de um fogo amigo ou a questão de um marginal, eles preferiram usar, como desculpa perfeita a morte do Milton Lecoque por culpa do cara de cavalo. Nós fomos atrás dele, durante muitas noites, dias e tal. Subida de morro, descida de morro. O cara de cavalo, sendo caçado pela metade da polícia carioca, entrou em contato com o Perpétuo. E o Perpétuo, que tinha conhecimento em todas as comunidades, ele inclusive tinha um detalhe, ele dizia é proibido cuspir no chão, e fazia um bilhete e colava na parede. Isso aí que não cuspia no chão. O tom conciliador do Perpétuo, fez com que ele tentasse uma rendição amigável com o cara de cavalo em um bar na favela do Esqueleto. Eu era o único repórter lá. Na época, ia ser uma história fabulosa. Só que um grupo de policiais soube também que haveria esse encontro do cara de cavalo se entregando para o detetive Perpétuo de Freitas. Então ele foi também para a favela. Membros da Invernada de Olaria, que é a segunda subseção de vigilância, e também era referido na imprensa como o Esquadrão da Morte, eles entram numa discussão. O Perpétuo ficou possesso porque a chegada da turma de policiais da Invernada veio atrapalhar. O cara de cavalo ia ver o carro da Invernada lá, não ia chegar. Aí o Perpétuo discutiu com a turma toda. O Galante, um detetive recém-empossado na polícia, tão franzino quanto eu, esculhambou o Perpétuo. Seu merda, você não vale porra nenhuma. Tu é um polícia ultrapassado, vai se fuder, seu filho da puta, não sei o que lá. O Perpétuo, ele fez assim no peito do Galante. Sai fora. Sai fora, garoto. Ele meteu a mão no 38, pum! Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Na caçada ao bandido cara de cavalo, em princípios de setembro, o detetive Perpétuo de Freitas foi morto a tiros por seu colega Jorge Galante. Foi assim. Eu tentei socorrer o Perpétuo. Desafrouxei a gravata, tirei o cinto. A nuca do cara aqui, ele dando aquelas golfadas de sangue, e eu perguntando pro cara, fotografou? Ali eu comecei a virar um animal. Senhor cidadão, Senhor cidadão, me diga por quê, você anda tão triste, não pode ter nenhum amigo. Senhor cidadão, na briga eterna do teu mundo, Senhor cidadão, tem que ferir ou ser ferido. Senhor cidadão, Ô cidadão,
Que vida amarga, que vida amarga. Oh, Senhor, cidadão, eu quero saber, eu quero saber. Com quantas mortes no peito, com quantas mortes no peito, se faz a seriedade. Bom, mataram o Perpétuo e tal, confusão. Voltei pro jornal para escrever. O editor do jornal era o Jorge de Miranda Jordão, que Deus o tenha, um cara espetacular. Olha, esquenta essa matéria aí, hein? Eu quero um diálogo teu com o Perpétuo. Ele agonizando e conversando com você. Eu digo, Miranda, o cara foi baleado no coração e pulmões. Ele vai falar o que pra mim? Não, eu quero um diálogo teu com o cara. Porra, não tem. Porque o maior medo do Perpétuo de Freitas era ser morto pelo colega. Ele não tem medo de bandido, tem medo é do colega. E ele foi morto por um colega. Em função de quê? Da prisão do cara de cavalo. Então, de forma direta ou indireta, o cara de cavalo ele acaba sendo, né, o autor da morte do Perpétuo e do Lecoq. Perpétuo morto, o assassino baleado. Uma confusão danada. O cara de cavalo não se entregou ao Perpétuo. Olha outra merda aí. Dali, ó, este camarada tem que pagar. Iniciou-se a maior caçada policial do país. Só que a última hora tinha uma equipe de repórter, tudo malandro velho de guerra. Né? Eu trabalhei em todas as editorias de jornal, praticamente, né? Mas o reportagem policial sempre me interessei, né? Acompanhar os repórteres muito bons, né? O Arlindo, o Otávio Ribeiro. Aí a gente na caça dele, no calcanhar dele. Ó, tem um dinheiro aí pra... A gente quer ouvir o cara de cavalo. Não vamos defender, vamos dar voz ao cara que está sendo acusado da morte. Espalhamos isso. Escorreu o submundo do crime. Fomos parar no Morro do Juramento, num bandido que era famoso na época, Murilo Alves dos Santos, vulgo Murilão, um armário, brabo que nem o capeta. Seguinte, o jornal tem 600 conto para ajudar na defesa do cara de cavalo, se ele conversar com a gente e der a versão dele. Matou ou não matou? Ó, ele quer 1 milhão. Não quer 600 conto. O Miranda Jordão, 1 milhão eu não dou 600 conto. Trato feito, trato feito. Mas a gente não podia ir sozinho. Tinha que levar a polícia, não tinha jeito. Ó, se matar vai dar merda, tem que prender. E ele vai contar a história pra gente. Mas como sempre a polícia fez merda, o cara fugiu. E o cara passou a desconfiar da gente. Pô, não vai confiar no cara que tá da polícia. Porra. Tem que começar do zero pra chegar novamente ao cara de cavalo. Aí, mais caçada policial. Esse caso, por exemplo, do cara de cavalo é notório, porque é perseguição, eu sei que parece que andou pelo Espírito Santo, que eles quase pegaram ele, escapou por pouco. Ele conseguiu dar esse baile na polícia durante muito tempo. Isso demorou meses. A polícia não conseguia pegar o cara. E aí fica a polícia desmoralizada. E isso ia despertando a ira da polícia. E os policiais percebem que vai muito além de qualquer tipo de trabalho oficial, é uma guerra contra o crime. Teve uma diligência que contou inclusive com a presença do governador, que foi pessoalmente atrás do bandido.
Conseguimos que uma mulher que trabalhava numa guarda particular, de segurança, mas segurança muquirana de presencial, só para impor respeito. Era só mulher, polícia feminina. Uma dessas mulheres conseguiu um emprego de doméstica na casa da mãe do cara de cavalo. Aqui subúrbio, Olaria, Ramos, por ali. Ela conseguiu interceptar uma carta do cara de cavalo para a mãe. Estou bem, estou aqui e tal. Carimbo do Correio de Cabo Frio. Búzios, da pequena e remota aldeia de pescadores aos verões sofisticados com a presença de Brigitte Bardot. Então fomos para lá. Campo do Cavalo, por incrível que pareça, olha que coincidência. Cara de cavalo, Campo do Cavalo. O cara de cavalo foi para lá se esconder na casa dos pais de uma outra prostituta da zona do Baixo Meretriz, amiga da mulher do cara de cavalo. Deu para entender? Chegamos lá às 5 horas da manhã. Cercamos a casa. E entramos. Os policiais iniciaram o disparo, né? E que ele respondeu trocando os tiros, dizendo que ele iria morrer, mas é que ele iria levar algum policial também. 73 dias atrás dele, até que conseguimos derrubar. Tiro de desgraça de gente morta, sangue que deu ali. Em Cabo Frio, ele levou 64 tiros na barriga já depois de morto. Bastava 2, 3 tiros talvez, ou um tiro bem aplicado, mas foi sentimento, vamos dizer, de vingança mesmo. Eu entrei em pânico quando queriam matar a testemunha. A cabeça vai pro espaço, né? Mata ou não mata? Mata todo mundo. Outra porrada na minha mente. Não, é assim, peraí. Resolveram salvar as 4 testemunhas. Com 52 tiros de revólver e metralhadora, o bandido Cara de Cavalo foi morto pela polícia em Cabo Frio. Um crime bárbaro. Uma execução. Termo técnico, execução. O cara não reagiu. Mas o fato é que a finalidade não era prender, era arretar. Aqui está e aqui ficará. Contemplai o seu silêncio heróico. Poesia pura. Entendeu? Poucas pessoas haviam descoberto a existência da pequena e remota aldeia de pescadores de Búzios quando ela apareceu pela primeira vez com destaque nas páginas dos jornais. E não foi nas colunas de sociedade, foi nas páginas policiais com a morte do famoso bandido Cara de Cavalo. Perseguido implacavelmente pela polícia carioca, Cara de Cavalo foi fuzilado numa modesta casa perto de Búzios. Reza a lenda, né? Falam, uns contestam, é que os repórteres também atiraram. Na questão de vingança, eles fazem todos ali presentes a darem mais um tiro no corpo. Ai, meu Deus. Um gesto simbólico.
Todo mundo foi obrigado a pegar a 45, Colt 45 do Lecoq e descarregar no cadáver do cara de cavalo. Inclusive nós. Todos atiraram no cara de cavalo, né? Como forma de evitar que acabassem denunciando, né? Uma pessoa ser morta com 30 tiros, com 40 tiros, 50 tiros, tem outros significados. Isso significa que esse modo de passar recados e dar lição é parte da construção dessa força do herói justiceiro. Aquele ato simbólico horrível de ter que atirar no cadáver. Muito violento isso. Isso tudo mexeu muito comigo. Esse episódio virou meu pesadelo predileto. Essas 3 mortes não permitem que eu tenha outros pesadelos. Porra, eu dormindo, eu acordava no meio do tiroteio de lá, de cavalo. Porra! Eu comecei em jornal, com 14 anos de idade, achando, porra, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma alavanca para consertar o mundo. Que pariu. 60 anos depois, não... E aí, a mesma merda aí, cada vez pior. E eu me lembro que no dia da morte do cara de cavalo, o pessoal chegou muito eufórico, a turma da polícia, na final. Era um cara que estava sendo procurado pela polícia. Eu fiquei olhando para a seção de polícia e vi um momento em que o Maurício Azedo, que era o secretário do 2º caderno, ele se levanta, né? E de repente se instala ali um silêncio de uma câmara mortuária, né? E aí a voz do Azedo ecoando pela redação, e ele dá um esporro na turma da seção de polícia, né? Porque eles tinham, na verdade, que preservar a vida do cara de cavalo e não levar a polícia até onde se encontrava o cara de cavalo, né? E essa tarde foi uma tarde que eu jamais vou esquecer. Então, esse caso do cara de cavalo, uma coisa notória, inclusive pela apropriação que o Elliot Sica fez, né, das fotografias usando o cara de cavalo morto numa obra de arte muito famosa, inclusive na Europa, acho que na Bienal da Alemanha, coisas assim. É muito curioso porque esse slogan, por exemplo, ele foi muito usado pelo tropicalismo, né? Seja marginal, seja herói. Para mim foi muito impressionante ver a obra, aquela foto. Eu fiquei espantado quando vi, com a coragem, a criatividade e a inventividade do artista que fez aquilo. E eu entendi com muita clareza que a ferramenta do artista é a liberdade. Os olhos da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Essa história do cara de cavalo, ela é emblemática para mim, porque ela mostra bem a relação promíscua, né, que havia entre o repórter de polícia e a atividade policial, né? Então o negócio tem 2 versões e às vezes 3. A versão oficial. Lecoq foi morto pelo cara de cavalo, o Perpétuo morreu numa troca de tiros com outro policial de fogo amigo, e o cara de cavalo morreu durante uma caçada que o alvo não quis se entregar. Morreu trocando tiro. Acabou aí.
1964 terminou em paz. E 1965 está nascendo com a graça de Deus. Aí fundaram a escuderia em Lecoq. Puta que pariu. Aí fudeu. A escuderia Lecoq, ela era como um clube, uma fraternidade. Meio inspirada numa maçonaria de juízes, policiais, celebridades, homens, né? Uma coisa muito masculina. É uma forma de dar carta branca para o pessoal chegar em vala geral. Se hoje é uma injustiça muito grande, se hoje a polícia invade a favela e mata quem ela quer, tu imagina, quase 60 anos atrás, a grosseria, a estupidez, a opressão. É difícil hoje a gente entender o que ocorria naquela época. Um dos fundadores da escuderia, o Sivuca, ele já mencionou que muitos dos associados da escuderia eram pessoas de bem e pessoas famosas, inclusive. Pelé, Frank Sinatra. Houve um momento que nós tivemos aproximadamente 20 mil. Era uma entidade sem fins lucrativos e beneficente. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas aparece um cartaz dando a entender que existia um Esquadrão da Morte. Era uma caça mesmo. Esse não é um morto comum. Esse é nosso. A escuderia Lecoq, que era o Esquadrão da Morte, né? Eles eram uma espécie de James Bond. Eles tinham licença para matar. Bandido bom é bandido morto porque não fala. Vamos lá, seu Sérgio. Salve, salve. Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira. Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista policia minha boca como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia. Porque polícia bandideia minha boca como se fosse dentista. 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 Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque polícia quando chega vai batendo em quem não tem nada com isso. Porque bandido quase sempre quando atira não acerta no que mira. Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista policia minha boca como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia.